Oi, boa tarde, tudo bem? Que bom ter vocês aqui comigo de novo. Meu nome é Wailda Silva, para quem não me conhece, tá? Eu quero falar com vocês sobre o profeta Elias. No capítulo 19 de 1 Reis, o profeta Elias é ameaçado por Jezabel. Mas antes da gente entrar nessa palavra, eu queria pedir a você que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude, tá bom? Compartilhe esse vídeo e aperte o sininho para quando a gente colocar outro vídeo aqui você ser notificado, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá. No capítulo 19, Elias ele é ameaçado por Jezabel, né? Porque no capítulo 18 ele faz um desafio aos profetas de Baal que fizesse descer fogo do céu. Mas sabemos que Baal não respondeu os seus profetas, com fogo, né? E por sua vez Elias então restaurou o altar e clamou ao Senhor e Deus o respondeu com fogo. E então no capítulo 19, Jezabel, sabendo de toda essa história, ameaça, né, Elias de morte. Então Elias ele começa a fugir porque ele deixou as palavras de Jezabel entrar no seu coração. Eu creio que Elias ele queria provocar em Jezabel e em Acabe um arrependimento da parte do Senhor, que eles pudessem se arrepender e reconhecer Deus como seu único Senhor, né? Mas isso não aconteceu, e isso acabou frustrando o profeta Elias. E ele, com as palavras de Jezabel, ele se angustiou muito ao ponto de fugir. E ele, indo ao deserto, ele encontra uma árvore chamada zimbro e ele se assenta ali debaixo. Vemos um profeta no capítulo 18 tão cheio de esperança, tão cheio de vigor, tão cheio de certeza, tão cheio de coragem. No capítulo 19 vemos um profeta amedrontado, vemos um profeta, né, melancólico, vemos um profeta desanimado e desistindo do seu chamado, do seu ministério. Mas Deus ele entende, né? Quando a gente passa por um momento difícil, ele compreende. Então ele vê aquela árvore, ele se assenta ali e ele começa a conversar com o Senhor. Só que essa conversa é diferente de todas as conversas que ele já teve com o Senhor. Porque essa oração não é uma oração pedindo a Deus uma intercessão. Não é uma oração pedindo a Deus uma resposta. Não é uma oração pedindo a Deus que perguntando sobre o querer de Deus. Essa oração é uma oração de desistência. É um pedido, né, de morte, pedindo a Deus que o levasse, porque ele não seria melhor que seus pais. E só que Deus, ele, como eu falei, Deus ele compreende as nossas necessidades. Ele sabe do nosso sofrer. Então Deus envia um anjo ali para alimentar Elias. E Elias ele se alimenta, come o pão, bebe água, mas volta a dormir, né? E Deus então manda o anjo de novo o alimentar. Ele vai, se alimenta, come aquele pão, bebe aquela água. E a palavra de Deus fala que aquele pão e aquela água foi tão forte ao ponto dele andar 40 dias e 40 noites, a cerca de 400 quilômetros, né? E quando ele chega num determinado lugar, ele avista uma caverna. E essa caverna, ele se esconde dentro dessa caverna. Ele entra dessa caverna, ele dorme nessa caverna e Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aí? Elias, então, ele responde na sua lamúria e fala: Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho tido compromisso com a sua obra, eu tenho feito com amor, entendeu? Muitos estão se curvando diante de Baal, muitos estão fazendo culto a outros deuses, mas eu não, tenho permanecido fiel e mesmo assim eu irei morrer nas mãos de Jezabel. E Deus então pergunta de novo e Elias responde a mesma forma. Então Deus ele muda a estratégia. Deus envia um vento muito forte, mas Deus não estava naquele vento. E manda Elias sair daquela caverna, mas Elias não sai daquela caverna. Então Deus manda um fogo, e eu creio que esse fogo ele superaqueceu aquela caverna, mas Elias não saiu da caverna.
Deus manda o terremoto, e eu sei que esse terremoto abalou, sacudiu, né, a estrutura daquela caverna. Eu creio que pedras rolaram, né, teve rachadura, mas ele não saiu da caverna. E Deus manda ele sair da caverna, mas Elias não sai da caverna. Então a palavra vai dizer que vem um ciclo, uma brisa suave, e Deus estava nessa brisa suave e fala para Elias sair da caverna, e ele sai da caverna. E quando ele chega na porta da caverna, Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo nessa caverna? E ele pega e fala tudo de novo. Ah, Senhor, eu tenho sido amoroso, eu tenho sido zeloso, tenho feito com fidelidade, entendeu? Tenho feito com carinho a sua obra, e mesmo assim irei morrer pelas mãos de Jezabel. E só existe eu para dar continuidade à sua obra. E Deus fala: não, Elias, não existe só você, né? Ainda existe 7.000 que os seus joelhos não se curvaram e nem os seus lábios beijaram os pés de Baal. E Deus então renova Elias ali naquele momento. Renova a sua força, a sua esperança, renova a sua fé. E Elias então prossegue, porque Deus não queria que terminasse os seus dias ali. Deus, ele não queria que os dias de Elias terminassem dentro de uma caverna. Deus fez ele enxergar o poder dele através do vento, do fogo, do terremoto e através da brisa suave. Deus, ele fez Elias ser renovado através da sua presença, porque Deus, ele queria que Elias desse continuidade, né, à sua obra, porque ainda tinha algo a ser realizado através da vida de Elias. Não era dentro de uma caverna que iria terminar a sua história, não é dentro de uma caverna, né, que ia terminar, né, os seus dias. E da mesma forma somos nós. Às vezes passamos por uma dificuldade, às vezes passamos por aflição e nos escondemos dentro de uma caverna. Mas eu te falo uma coisa: Deus não quer que você se esconda dentro dessa caverna. Deus, ele quer te usar de uma forma extraordinária. E ele não quer que você fique se escondendo, né, atrás de um problema ou de uma dificuldade. Ele quer que você enxergue que ele é maior que todas essas coisas. E se for preciso ele te encontrar nessa caverna, ele vai te encontrar. Porque vemos a vida de Elias. Elias foi um grande profeta, né? Mas o que nos deixa de lição é que não é o chamado que nos coloca de pé. Não é o nosso dom de pregar que nos coloca de pé. Não é o nosso dom de louvar que nos coloca de pé. O que nos coloca de pé é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E quando por algum momento nos afastamos disso, né, entramos dentro da caverna. Porque quando estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, nós sabemos a quem nós temos crido. E sabemos que Deus, ele é maior que todas as nossas dificuldades. Mas quando por um segundo, em nossa angústia, a gente desvia o nosso olhar, a gente se esconde dentro da caverna. Mas eu tenho um recado para te dar. Deus, ele vai te encontrar nessa caverna. Seja qual caverna que você estiver, ele vai te encontrar. E se for preciso, ele vai mandar um vento e vai sacudir tudo. Vai botar tudo em perna pro ar para você entender o poder dele. E se não for o suficiente, ele vai mandar o fogo para superaquecer essa caverna. Para você sair. Você não vai suportar o calor e você vai sair dessa caverna. E se isso não for suficiente, ele vai mandar o terremoto para sacudir, para abalar a estrutura dessa caverna. Para você ser chaculejado pelo poder do Espírito Santo e não ficar no acomodismo. E se não for o suficiente, ele vai vir com sua voz doce e meiga, te chamando para fora. Aí você não vai resistir, porque ninguém resiste à voz do Senhor. Aí você vai entender que é o Senhor, teu Deus, que te chama para fora. E ele vai renovar a sua força, a sua esperança, né? Ele vai renovar a sua fé. Porque ele não te fez para ficar dentro de uma caverna. Ele te fez para ver a luz do dia, para ver a imensidão do poder do nosso Senhor.
tá? Deus abençoe a sua vida. Não fique na caverna. Não deixe que Jezabel te coloque numa caverna. Não deixe que uma dificuldade te coloque dentro de uma caverna, tá? Deus abençoe a sua vida, que essa palavra venha de encontro ao seu coração. E se você puder, compartilhe com alguém, porque tem muitos que estão aprisionados dentro de uma caverna, achando que Deus não está enxergando ele. E Deus vai pegar. Deus vai pegar esse crente que está na caverna, vai sacudir, vai mandar o vento, vai abalar a estrutura da caverna para esse crente sair da caverna. Porque Deus não nos fez para entrar numa caverna. Deus nos fez para sermos vitoriosos por Ele, né? Pelo nome dele somos mais que vencedores. Fique com Deus, um grande abraço. Beijão.